Olá, queridos, olá, amigos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o apóstolo Jonedi Cardoso, da Comunidade Batista Ebenezer. É com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor que estou aqui neste momento em poder estar compartilhando com você no programa Momentos com Deus, quando com certeza o Senhor trará para nós uma palavra de fé, de esperança e de vida. Vamos ao momento musical e já eu volto com a palavra de Deus para a nossa meditação. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Pois bem, queridos, eu quero convidá-los a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6, do 24 ao 29, que é o texto para a nossa meditação desse dia. O tema da mensagem que nós queremos trabalhar é trabalhando pelo duradouro. O texto em que acabamos de ler é o Senhor Jesus, ele havia saído e indo para Cafarnaum, e em determinado momento chegou uma multidão atrás dele e perguntaram: Rabi, a que hora tu chegastes aqui? E Jesus então ele traz uma palavra de confronto àquela multidão. Vocês vieram até mim pelo pão que vocês comestes e saciastes a fome. Então eu quero desafiá-los a trabalhar pelo aquilo que é eterno, não pela comida que se estraga. Então perguntaram para Jesus: o que faremos para trabalharmos para o reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus, a vontade de Deus é que você conheça aquele que lhe enviou. Então, queridos, quero dizer que as palavras e feitos de Jesus sempre procuravam atender às necessidades humanas específicas. Tanto seus feitos quanto suas palavras revelam grandes verdades sobre Deus e sobre a vida como Deus planejou para nós. O que as palavras desse texto revelam sobre Deus? Com que necessidade humana profunda este texto lida? Nós temos a tendência de trabalhar pela comida que estraga, quando na verdade Deus pretende que nós trabalhemos pelo alimento que dura eternamente. E nós precisamos ter o cuidado de estarmos vigilantes, porque às vezes nós somos levados, nós somos envolvidos com o nosso trabalho secular, com as nossas atividades, e priorizamos muito aquilo que é efêmero. Priorizamos muito aquilo que vai ficar, que vai se acabar, que vai se corroer, e nós esquecemos de trabalhar por aquilo que é duradouro. Não quero dizer aqui, meu querido amigo, meu irmão em Cristo, que você deve, na verdade, negligenciar o seu trabalho secular em detrimento daquilo que é espiritual. Não, não é isso. Mas que nós precisamos priorizar as coisas de Deus. A Bíblia fala que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso são as palavras de Deus. Enquanto eu priorizo as coisas de Deus, as demais coisas necessárias a mim, o Senhor vai acrescentar na minha vida. Porque esta é a promessa de Deus, Ele é um Deus imutável, Ele não muda. Agora, vamos ver algumas coisas aqui que nós precisamos ter o cuidado. Satanás, por exemplo, ele aproximou-se de Jesus quando Jesus estava no deserto, sugerindo que Jesus se preocupasse primeiramente com a comida que o seu corpo estava necessitando naquele momento. Está lá em Mateus 4, versículo 3.
Jesus rejeitou essa sugestão e resistiu à tentação para viver buscando o alimento que se estraga. Em outra ocasião, Satanás veio ao Senhor na figura de Pedro e tentou impedi-lo do seu propósito da redenção. Novamente, ele estava sugerindo ao Senhor Jesus que vivesse para o presente e não para os valores da eternidade, como está lá em Mateus capítulo 16, de 22 a 23. Observa aqui que a oferta que Satanás fez para Jesus, ele também faz para nós, né? Nós somos envolvidos, às vezes, no nosso trabalho secular, às vezes portas que se abrem, que na verdade Deus não manda que nós entremos por elas, e às vezes entramos e às vezes damos mal, e isso vai roubar o nosso tempo com Deus, a nossa comunhão com Deus, o nosso propósito de servir a Ele. Então, querido, nós enfrentamos o perigo de viver para um objetivo de vida que não vale a pena. Veja que se nosso objetivo não vale a pena, a vida será frustrada e insatisfatória, tá? Então, mesmo que nós consigamos o nosso objetivo. Quer ver? A tragédia é que alguém pode cair na rotina de trabalhar pelo perecível sem perceber completamente. Aquilo que eu acabei de dizer, às vezes você vai sendo envolvido no seu trabalho secular, uma porta que se abre aqui, outra porta que se abre ali, e você desenfreadamente começa a trabalhar pela comida que estraga, querendo apenas a sua sobrevivência, quando na verdade, se o Senhor não nos abençoar, ninguém mais vai poder nos abençoar. Não é verdade? A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela nos acompanha quando nós obedecemos os seus princípios, os seus mandamentos. Agora, eu quero mostrar para você, querido, quando se trabalha pelo temporário. Por exemplo, Ló é um exemplo de quem trabalha pelo temporário. Os valores materiais foram os fatores determinantes nas ações de Ló, como podemos ver lá em Gênesis capítulo 19. Tá? Ló conseguiu sucesso na cidade onde ele morava, porém, viu as suas posses desaparecerem na fumaça e nas cinzas, como diz lá em Gênesis 19, versículo 28. Ló experimentou um fracasso catastrófico em sua casa, como lá no versículo 14, e chegou ao fim da vida em vergonha e desgraça, porque tinha trabalhado pelo que era perecível, pelo que era temporário. Ló trabalhou pensando somente em sua sobrevivência neste mundo. E ele teve desastres terríveis na sua vida, na sua trajetória. Agora, o que acontece? Ló era tão materialista que sabemos que quando Deus chama Abraão para ir para uma terra que ele ainda iria mostrar, e Ló foi junto. Eu costumo dizer, essa é uma ênfase minha, que Ló ele foi a tiracolo, porque Deus chamou a família de Abraão, ele era sobrinho de Abraão. E num determinado momento, a palavra de Deus fala que eles cresceram, muito rebanho, e os pastores dele, de Ló e de Abraão, começaram a se desentenderem. Abraão, por ser um homem espiritual, então chega para o teu sobrinho e fala: ô Ló, nós somos irmãos, nós somos crentes, não é bom, não é razoável que os nossos pastores fiquem brigando por causa disso. É o momento de nós nos separarmos. Ló, eu te dou a escolha, eu te entrego para você fazer a sua escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então Abraão deu a Ló a oportunidade dele fazer a sua escolha. Mas como Ló trabalhava pelo que é temporário, por aquilo que é passageiro, pela comida que se estraga, pela sobrevivência apenas, não por aquilo que é eterno. Então a Escritura diz que Ló, ele contemplou a planície do Jordão, onde tinha a cidade de Sodoma e Gomorra. E o outro lado só tinha terras áridas. Então Ló, ele fez a opção: não, eu quero ir para as planícies do Jordão, onde tem a cidade de Sodoma e Gomorra. E ficou para Abraão terras áridas, mas a Escritura diz que Deus prosperou Abraão em terras áridas, porque Abraão, ele dependia de Deus, era um homem que tinha temor de Deus, era um homem que era justo, tá? E não visava apenas aquilo que é temporário, ele visava mais aquilo que era eterno. Pois bem, agora, quando se recusa a trabalhar pelo eterno, Jonas é um exemplo de alguém que se recusou a trabalhar pelo que era duradouro. Nós sabemos que quando Deus chega para Jonas e diz assim: Jonas, eu quero que você vá para Nínive pregar. Jonas, ele fez a sua escolha: não, eu não vou para Nínive. E sabe, querido, eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe o que nos impede de fazermos a obra de Deus? Sabe o que é que nos impede
que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida é o nosso ego. O nosso ego o quê? É para prevalecer a nossa vontade. E quando foi o que aconteceu com Jonas? Deus manda ele para Nínive. Essa era a vontade de Deus estabelecida para Jonas. Mas Jonas falou, não, eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para outro lugar. Esse povo é um povo inimigo da minha nação, é um povo perseguidor, são pecadores, eu não vou. Então veja bem, provavelmente Jonas, ele tinha várias desculpas que eram perfeitamente aceitáveis para ele mesmo. Na verdade, ele odiava os assírios porque eram inimigos da sua nação. Certamente Jonas estava também contaminado com o seu esnobismo espiritual, porque os assírios eram pecadores com quem ele não queria se associar. Havia uma falta de amor no coração de Jonas. Ele simplesmente não amava as pessoas em Nínive. Jonas rejeitou a total entrega do amor de Deus. Ele não acreditou que o amor de Deus incluía os assírios, assim como os israelitas. E por essas e talvez por outras razões, ele se recusou a cumprir a vontade de Deus. Agora, observa, querido, que quando você deixa de trabalhar ou recusa em trabalhar pelo que é eterno, às vezes vem as consequências. Nós sabemos que Jonas aí, ele foi para o fundo do mar, primeiro foi para o fundo do navio, depois para o fundo do mar. A Bíblia foi para a barriga de um grande peixe, né? Ainda bem que ele se arrependeu. E Deus então teve misericórdia dele. Agora observe que Deus então fala para o peixe, por esse grande peixe, que esse peixe voltasse e deixasse Jonas nas areias de Nínive. E assim aconteceu. Agora eu faço uma pergunta aqui. Um peixe ouviu a voz de Deus. A Bíblia fala que uma jumenta ouviu a voz de Deus. Por que o homem não ouve a voz de Deus? Porque o ego que está em nós, nosso ego tem que ser dominado pelo poder de Cristo Jesus. E às vezes, meu querido, nós às vezes quando nos convertemos, nós queremos deixar o ego ruim. Não, o ego ruim, esse eu vou eliminar, esse eu vou lutar, e achamos que nós temos um ego bom. Ah não, a minha vontade é boa, a minha vontade é melhor, e às vezes é difícil você deixar Deus controlar esse ego, porque a vontade de Deus ela é melhor do que a nossa vontade. Então quero completar com você, que o inimigo, ele oferece as coisas temporárias, mas o melhor a fazer é recusar as suas ofertas e viver por algo que é duradouro, que é para a eternidade. Você e eu podemos determinar, com a ajuda do Espírito Santo, a ser o veículo do amor de Deus e a demonstrar o nosso amor a serviço daqueles que estão à nossa volta. Podemos dar uma demonstração do que a graça de Deus pode fazer na vida daqueles que se entregam a Jesus Cristo. Querido, que Deus assim esteja nos abençoando e que você, como eu, todos possamos trabalhar por aquilo que é duradouro. Porque não apenas pela comida que se estraga, mas priorizarmos o propósito, os projetos de Deus que Ele estabeleceu para a nossa vida. Mesmo porque a palavra de Deus diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então a vontade de Deus que foi estabelecida, que quer ser estabelecida na minha vida e na sua vida, é que nós procuramos cuidar de vidas e cuidar muito bem delas, porque esse é o propósito pelo qual o Senhor Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós possamos ser o canal nas mãos dele para a redenção de todo aquele que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos esse propósito e caminharmos dentro desse propósito que é o melhor para cada um de nós. Pois bem, querido, eu quero orar por você neste momento. Eu gostaria de pedir a você que você fechasse os teus olhos, elevasse os seus pensamentos ao trono da graça de Deus. Oremos neste momento. Pai querido, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade. E queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor nos ajude, que nós possamos estar atentos a não cairmos na cilada
de trabalharmos apenas por aquilo que é temporário, mas que possamos priorizar aquilo que é eterno na nossa vida. Que possamos, ó Deus, entender os teus princípios, os seus projetos, os planos que o Senhor estabeleceu para nós, de vivermos conforme a tua vontade. Meu Deus querido, abençoe os nossos ouvintes neste momento, abençoe a sua família, os seus projetos. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Momentos com Deus. Pois bem, amados, eu quero, aproveitando essa oportunidade, deixar aqui os meus contatos, tá? Código de área 21 999514835. Meu e-mail é jonedycardoso@hotmail.com. Você encontra também o site da igreja, comunidadebatistaebeneze.com.br. A minha página é Apóstolo Jonedy Cardoso, onde você pode acessar e você vai encontrar muitas mensagens, muitas coisas importantes ali da parte de Deus para a sua vida. E no YouTube, Apóstolo Jonedy Cardoso. Aí eu quero pedir a você que você possa estar compartilhando, né? Ajudando a divulgar a palavra de Deus, para que alcance outros corações que estão necessitados, tá? Que Deus te abençoe. Eu quero também aproveitar essa oportunidade para agradecer pelo seu carinho, pela sua atenção e por estar nos acompanhando na nossa programação. Que Deus nos abençoe e nos ajude e que possamos estar juntos no próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Fica na paz do Senhor Jesus. Você acabou de participar do programa Momentos com Deus. Uma palavra de fé e ousadia com o apóstolo Jonedir Cardoso. Venha participar de um dos nossos cultos na Comunidade Batista Ebenezer, Rua Jovita Feitosa, 82, São Judas Tadeu, Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Informações pelo telefone 021 4141 5997 4141-5997. Ministério Apostólico Apóstolo Jonedir Cardoso e Pastora Luciana Cardoso. Realização RF Publicidade, divulgando a sua empresa com inteligência.